Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esta é a TV Damásio, o seu canal do YouTube do Mundo do Direito. E nós estamos trazendo hoje mais um tema atualíssimo, um tema, portanto, voltado ao direito desportivo. E, para tanto, foi convidado, para nossa alegria, nossa satisfação, aqueceu de pronto o nosso convite e já está aqui conosco o professor Domingos Sávio Zainaghi. Zainaghi, bom dia! Bom dia, meu querido amigo Zakime. Que bom te ver aí a mil, como você sempre foi, né? Ligado nos 220. Muito obrigado pelo convite de falar aqui com o pessoal do Damásio, aí particularmente desse seu programa, né? É muito legal, estou contente quando você me convidou, aceitei de plano, né? Porque você sabe, soldado raso tem que cumprir ordem, o general falou, mas estou muito contente de falar de um tema que você sabe que eu gosto muito, né? Que é sobre a profissão de atleta profissional. Bondade, muito obrigado. Zainaghi foi convidado, o professor Domingos Sávio Zainaghi, uma das maiores autoridades no país, se não a maior autoridade em direito desportivo do país. Ele é advogado. É mestre e doutor em Direito do Trabalho pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É pós-doutor em Direito do Trabalho pela Universidade Castilla-La Mancha, na Espanha. Pós-graduado em Comunicação Jornalística pela Casper Libero. Coordenador acadêmico da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo e também membro da Academia Nacional de Direito Desportivo e da Academia Paulista de Direito. Ressalto ainda que o nosso palestrante de hoje, o professor Domingos Sávio Zainaghi, é conselheiro do Esporte Clube Corinthians Paulista, reeleito aí recentemente. Membro também da Associação de Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo. Além disso, o nosso convidado de hoje tem inúmeras obras e artigos jurídicos. E vai falar hoje para nós deste tema relacionado, portanto, ao direito desportivo, que tem por grande importância, que é justamente os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho. Mas antes de passar a palavra em definitivo ao professor Zainaghi, eu quero pedir para você que está nos assistindo aqui na TV Damásio pelo YouTube, não esqueça, você não é inscrito ainda no canal? Inscreva-se já no canal e também clica lá no sininho para você poder ser notificado de todos os vídeos, de todas as aulas. Este é um projeto, portanto, lá da TV Damásio, de aulas especiais, fazendo chegar até você melhor conteúdo jurídico, um conteúdo, portanto, de qualidade, como sempre tem feito historicamente o Damásio. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua audiência. E agora, passo, portanto, em definitivo ao nosso palestrante, né, para a sua palestra, os atletas profissionais de futebol no direito do trabalho. Professor Zainaghi, tem a palavra. Bom, muito obrigado, Zakime, mais uma vez, uma honra muito grande estar aqui, ainda que de forma só não presencial, mas estamos sempre próximos de coração. Falávamos antes de começar aqui a transmissão sobre nosso trabalho na OAB juntos durante muitos anos. Isso é muito legal e é muito bom te reencontrar, ainda que só pelo vídeo. O tema que você me pediu, né, Atletas Profissionais de Futebol, é o nome que eu dou a esse meu livro aqui, né? Olha aí, Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho, recém-publicada a 4ª edição pela editora LTR. E, claro, não vou falar, não estou querendo fazer propaganda, mas estou, lógico, não vou perder a oportunidade, porque esse meu livro, ele tem uma história engraçada, porque a primeira edição dele foi em 1998. Agora vocês vão dizer, ué, mais de 20 anos, só tem 4 edições? Isso, por quê? Ele foi originariamente a minha tese de doutorado lá na Universidade Católica de São Paulo, que teve exatamente esse título, Os Atletas Profissionais de Futebol no Direito do Trabalho. Lancei em livro em 1998, eu defendi a tese em outubro de 97, em 98 publiquei o livro, e depois eu não quis mais mexer, não quis mexer com o livro, com o tema continuei. Eu escrevi um outro, né? Estou até olhando por aqui,
se eu acho, porque as publicações minhas eu ponho num lado aqui, mas depois não acho. Outro chamado Nova Legislação Desportiva Aspectos Trabalhistas, no ano 2001, quando muda pela primeira vez a Lei Pelé no ano 2000. E aí fui tocando a vida, né? E esqueci desse trabalho. Escrevi outras coisas, livro de processo, meu livro de direito material, a cada ano tinha uma edição. Essas CLTs amarelas aqui, que ontem saiu a 12ª edição. E deixei os atletas para lá, mas nunca me afastei do direito do trabalho e do direito desportivo. Só em 2015 é que eu resolvi fazer a 2ª edição. E foi interessante porque mudou muito tudo da primeira para outra. Tanto que nessa 2ª edição, 3ª e agora a 4ª, só a parte histórica que realmente foi mantida e alguns preâmbulos de outros capítulos, porque as relações de trabalho no desporto mudaram muito ao longo desses mais de 20 anos, né? Até esta semana eu dei uma entrevista para aquele site Lei em Campo sobre o final do PAF, que completou agora no dia 24, se eu não me equivoco, 20 anos do fim do PAF no Brasil. Bom, as pessoas que estão assistindo, né? Estou presumindo que sabem o que é o PAF, mas acho que a maioria não deve saber, né? Então vou explicar um pouquinho antes e depois eu volto na história do livro. O PAF, meus amigos, era um instrumento que existia apenas no futebol. O PAF, ele era um acessório do contrato de trabalho do atleta de futebol. Mas era uma coisa, Zakimi e amigos todos, uma coisa realmente maluca, para não usar o termo teratológica. Por quê? Ele era um acessório do contrato e quando o contrato acabava, e o que você que é professor aí de direito civil, não é? O que você ensina para os alunos? O acessório segue a sorte do principal. Não tem o principal, o acessório acabou. Não, era uma coisa sui generis, porque é a palavra bonitinha que nós no direito usamos quando não queremos dizer que era uma coisa maluca. Porque o acessório ele continuava existindo, mesmo com o fim do principal. Então vejam, tinha lá, digamos, o contrato de trabalho e era assinado o PAF. O PAF era o documento, o atestado federativo. O atleta tinha um contrato de trabalho com o clube e o PAF era registrado na Federação de Futebol, de qualquer estado, até na CBF, dando conta de que aquele atleta tinha uma vinculação desportiva com um determinado clube. E isso é até hoje, mas não o PAF. Hoje se registra o contrato de trabalho. Pois bem, terminava o contrato de trabalho, por exemplo, saiu de uma faculdade hoje, quero trabalhar numa outra, eu vou embora, peço demissão da faculdade A e vou para a faculdade B. Ou melhor, vamos fazer a faculdade D, de Damásio. Vou embora. O meu empregador anterior pode ficar chateado, falar, poxa, você ficou tantos anos aqui, agora está querendo, só porque o Zaki me dá aula em outra faculdade, você vai lá, pois teus amigos aqui falam, olha, isso é um problema meu, não é da conta de vocês. Se o pedreiro trabalha na firma de engenharia A, recebe uma proposta para trabalhar na empresa de engenharia B, pede demissão, vai para lá. No futebol não era assim. O atleta terminava o contrato, ele não poderia jogar num outro clube se o empregador não liberasse este documento. E por que o nome de PAF? Documento para ele passar do clube A para o clube B. Tá? Clube A para o clube B. E para fazer isso, não era assim, dá um papel aí que ele está saindo do Corinthians para jogar na Portuguesa, que é um clube que o professor Zakimi é também, apesar que ele é corintiano, mas ele tem um carinho muito grande. A Portuguesa está ali na Marginal, dirigindo a Portuguesa até o Parque São Jorge, algumas pontes para frente, fala, me dá esse documento, que tem um jogador ali que quer jogar aqui. Aliás, eu vou usar uma história real. 1970, o Zé Maria era o lateral reserva do Carlos Alberto Torres. Para os mais jovens, Carlos Alberto Torres, infelizmente falecido,
Ele foi o lateral direito que fez o último gol do Brasil na Copa de 70. E o Zé Maria era a reserva dele. O Zé Maria jogava na Portuguesa, então a Portuguesa teve um jogador na seleção brasileira tricampeão do mundo. Quando o Zé Maria volta da seleção, no mês de julho, o contrato dele termina com a Portuguesa. E ele quis ir para frente que eu digo fisicamente, para jogar no Parque São Jorge, que é adiante da Portuguesa. Para quem não é de São Paulo, é na mesma avenida, na Marginal. E a Portuguesa não queria que ele jogasse no Corinthians, porque imagina, a Portuguesa tinha um jogador da seleção brasileira, tricampeão mundial, as pessoas iriam ao estádio para ver o Zé Maria jogar. Só que ele não queria mais jogar na Portuguesa, ele queria jogar no Corinthians. E isso foi uma briga, eu era menino, tinha 11 anos, e o meu falecido pai, a quem eu dedico esse livro aqui, ele e o outro que eu tenho sobre o Corinthians, que me fez gostar de futebol, e graças a ele eu escrevi esse trabalho, foi influência dele. Ele não era advogado, era comerciante, mas a influência por gostar de futebol. O Zé Maria precisou de uma batalha judicial para sair da Portuguesa e jogar no Corinthians, porque a Portuguesa falou, não dou esse documento para o Corinthians. Aí o Corinthians depositou na Federação Paulista um valor e acabou a Portuguesa aceitando. É um absurdo, para quem olha hoje, veja, eu sou professor de Direito do Trabalho, sou pós-doutorado em Direito do Trabalho, toda a minha vida é dedicada ao Direito do Trabalho. Então, veja, gozado falar isso, né? Porque o trabalhador, ele ficava impedido de trabalhar no outro clube. Por que vocês acham que o Pelé nunca saiu do Santos? O Pelé nunca saiu do Santos porque o Santos nunca quis vender seu passe. O Orlando Duarte, né? Ele, uma vez, eu tinha um programa na TV Justiça, e ele foi à TV Justiça e eu entrevistei, e ele disse o seguinte, ele falou, olha, o Pelé, em 1960 ou 61, o Milan, eu acho que é o Milan, quis comprar o Pelé. E ele, Orlando Duarte, ele estava reunido lá na Itália com os dirigentes do Milan, se é que é o Milan, não tenho muita certeza, ou era o Torino, enfim, era um time italiano com certeza. Ele, os dirigentes desse clube, o Pelé e os dirigentes do Santos ofereceram $600 mil para o Pelé. Até ele disse que o Pelé arregalou os olhos e falou, nossa, $600 mil, meus 15%, e mais o que vão pagar aqui, tô milionário. E o presidente do Santos falou, rapaz, eu não sou louco, não posso vender você, porque você é o maior patrimônio cultural e o maior ídolo do Brasil. E isso, minha gente, veja, eu fui declarado aqui corintiano, conselheiro do Corinthians. O Pelé foi um sujeito que jogou muito contra o Corinthians, fez a torcida do Corinthians sofrer muito, mas é um baita de um ídolo. Eu acho até que o Pelé, eu falo muito do Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi um grande ídolo também, mas o grande herói do nosso país se chama Pelé. Porque o Pelé fez o Brasil ser respeitado e conhecido no exterior. Eu comecei a viajar para o exterior um pouco antes dos meus 30 anos, né, principalmente para congressos, e chegava no outro país, todo mundo falava, poxa, Pelé, caramba, não sei o que, você conhece o Pelé? E depois que eu defendi a tese, vinha na capa Lei Pelé, nesse primeiro livro, o pessoal, nossa, e o Pelé? Então, o brasileiro deixou de ser vira-lata, como dizia o Nelson Rodrigues, graças ao Pelé. Então, ele é um herói. Aí eu vejo hoje pessoas querendo falar da sua vida pessoal. A vida pessoal dele não me interessa. Eu acho que não interessa para ninguém. Agora, que se ele tomou alguma atitude equivocada na sua vida, isso é um problema de consciência dele. Na outra vida vai ser julgado, mas aqui eu afirmo, é o maior ídolo e um grande herói do nosso país. Bom,
Agora eu vou voltar. Então entenderam o passe? Não existe mais. Hoje, termina o contrato de trabalho, o atleta vai jogando ele bem entender. Por isso, meus amigos, que hoje ninguém sabe a escalação do seu time. Tirando os torcedores de Palmeiras e Flamengo, que são duas equipes que estão aí, que são hoje as duas melhores no Brasil, o torcedor sabe. Agora, na minha infância, nós sabíamos de cor do goleiro ao ponto esquerda, do 1 ao 11, que a numeração não era como é hoje, números 37, 42, 99, parece jogador de basquete. Nós sabemos a escalação dos nossos times e dos adversários também, porque os atletas não saíam. Por exemplo, para mim, o maior time de futebol que eu vi jogar, eu não vi jogar o time do Santos dos anos 60, mas aqui no Brasil, o maior time de futebol que eu vi jogar foi o do Palmeiras dos anos 70, mais do que o Flamengo dos anos 80 com Zico. E eu sei até hoje a escalação do Palmeiras. E veja, eu sou corintiano, porque era um time que a gente sabia. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney, ou o Pio, que era um ponto esquerda que parece que me jogava em Araraquara antes de ir para o Palmeiras. Enfim, vejam, nós sabíamos a escalação até do time adversário, que os jogadores iam embora. Hoje você não sabe. Aliás, veja a seleção brasileira. Eu fui assistir a Copa América há 2 anos, eu vi jogadores da seleção brasileira que eu nunca tinha ouvido nem falar. O sujeito cedo do Brasil foi jogar na Europa e foi para a seleção. A seleção brasileira não me empolga mais como me empolgava na minha adolescência, porque eram jogadores que eu ia aos domingos no estádio, eu via o Rivelino, que jogava no Corinthians, o Pelé no Santos, o Ademir da Guia do Palmeiras, e assim por diante. Hoje, para ir para a seleção, o jogador tem que jogar no exterior, o que é um baita de um contrassenso. Se a seleção brasileira tinha que jogar aqui. Mas vamos lá, vamos voltar para o atleta. A ideia do atleta ele surgiu, vocês já perceberam que eu gosto de futebol. E eu tinha que escrever um assunto novo, um tema novo, e com uma tese. Hoje eu tenho participado de bancas, hoje já, para falar a verdade, há muitos anos, eu tenho quase 300 bancas de mestrado e doutorado que eu examinei na minha carreira, e eu vejo teses de doutorado que não trazem nenhuma novidade, falam do mesmo assunto com uma outra roupagem. Eu tinha que escrever um assunto inédito e levantar algumas teses, e isso eu fiz. Então vamos falar agora um pouco como é a profissão de jogador hoje, deixar um pouco essa parte histórica. Só quero informar 2 coisas históricas para vocês, que eu não posso deixar passar a oportunidade. Quem é aqui de São Paulo, vai ali no Pacaembu, vai na feira que tem no Pacaembu, na Praça Charles Miller, e sabe que o Charles Miller é o introdutor do futebol no nosso país, o futebol formalmente. O Charles Miller, meus amigos, era brasileiro. Aqui no livro, nesta edição, eu tive o cuidado de descobrir até o nome da rua onde ele morou aqui no Brás, onde moraram seus avós, para não deixar dúvidas de que é um jogador brasileiro, tá? Ele não é inglês. Eu já vi em obras até de pessoas extremamente capazes da área do direito, que tem lá, você abre o livro, o futebol chegou ao Brasil pelo Charles Miller, que era um inglês que veio morar no Brasil. Não teve nada disso. O Charles Miller era brasileiro, aqui de São Paulo, tinha um político atuante aqui em São Paulo que falava brasileiro de São Paulo. Entendedores entenderão quem era. Ele era brasileiro de São Paulo. O pai, sim, era inglês. Aos 10 anos, o pai o mandou para a Europa para estudar na Inglaterra. E ele ficou ali por 10 anos. Teve de voltar ao Brasil por quê? Porque o pai morreu numa cirurgia de hérnia, um outro irmão também morreu e ele estava lá com outro seu irmão. E a mãe estava aqui sozinha
tendo de cuidar dos irmãos menores. E ele teve de voltar ao Brasil. Agora, gente, eu trago aqui também no trabalho, eu pesquisei, jornais da Inglaterra, lá de 1894, noticiaram o seguinte: poxa, nós estamos perdendo o maior jogador de futebol do mundo. Então veja que não tinha, né, o melhor jogador da FIFA naquela época, mas o Charles Miller foi também o maior jogador de futebol do mundo daquela época. Então o primeiro jogador de futebol do mundo a ser reconhecido como o maior jogador no seu tempo foi brasileiro, Charles Miller. Depois nós tivemos, né, o Pelé ao concurso, né? Deixa o Pelé quieto, que não dá para comparar com nada. Tivemos Kaká, Romário, o Ronaldo fenômeno corintiano, o Ronaldo não tão fenômeno, Ronaldinho, Gaúcho. Mas o Charles Miller já foi reconhecido como o maior jogador de futebol do mundo. E ele veio para cá. Ele veio, trouxe bola, camisa, mas bomba para encher bola, que achavam aquilo uma coisa do outro mundo, e não tinha com quem jogar. Olha que coisa maluca. Ele não conseguia encontrar pessoas para jogar um esporte que é simples. A gente joga futebol em qualquer canto, né? Você tem lá um descampado, colocou o tijolinho de cada lado, 2 tijolos de cada lado, e a gente já tem o futebol. Por isso que ele disseminou bastante o futebol pelo mundo e é o esporte mais popular. Porque ele é fácil de jogar e todo mundo joga. E hoje até as mulheres sempre jogaram, tá? Aliás, eu tenho dito aí, minha mãe que está muito doente, com Alzheimer já em fase final, infelizmente, ela sempre foi adiantada ao seu tempo. E a gente comentava no almoço de família esses dias como a minha mãe era valente, ela não precisava, para se mostrar como uma mulher independente, de brigar como as mulheres brigam hoje. Ela era uma mulher além do seu tempo. E agora está me ocorrendo que ela dizia que quando era criança ela gostava de jogar futebol com seus irmãos. Eram 10 irmãos, né? Então, mas não pode jogar, a menina não pode jogar, deixa eu jogar um pouco, tal. Ela gostava, tanto que foi minha companheira de estádio até os seus 81 anos. Hoje ela tem 92. Então, essa é a história aqui do Charles Miller. A outra coisa que eu quero contar para vocês é sobre o bicho, que vocês sempre ouvem, né? Se o time for campeão vai ganhar o bicho. O que é o bicho? O bicho, juridicamente, é uma gratificação, que é um pagamento que é feito para o trabalhador do futebol quando ele alcança um objetivo que não é ordinário. Ou seja, o objetivo ordinário é jogar futebol. Ele tem seu salário para jogar no gol, para jogar na zaga, para jogar no ataque. E aí ele ganha o bicho porque ganhou do adversário. Ganhou um campeonato. Ascendeu da Série B para a Série A. A CLT sempre tratou como gratificação. E por que tem o nome de bicho? E depois eu vou voltar, se eu esquecer, eu vou marcar aqui. O bicho que eu tenho que voltar daqui a pouquinho, dentro do que eu entabulei para conversar com vocês. E por que tem o nome bicho? Percebo quando o professor, né, aqui para os alunos da faculdade de Direito, vejam, o professor vem e fala da natureza jurídica de um determinado instituto ou fala da importância dos costumes na formação de um direito, de um artigo de lei ou de um instituto, enfim. Qual a importância do costume? Era errado, nos anos 20, o jogador ganhar qualquer valor financeiro para jogar futebol. Então a sociedade não aceitava isso. Só que a rivalidade era muito grande. Eu falo aqui em São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que sempre foi a grande rivalidade. Um time da Zona Oeste e outro da Zona Leste. Era uma briga muito grande, briga no bom sentido, não essa barbaridade que tem hoje. As famílias, o São Paulo é já dos anos 30, mas os dois grandes clubes tinham o paulistano, mas a grande rivalidade era entre o Corinthians, que era o clube popular, e o Palmeiras, o time da colônia italiana. O Corinthians tinha também alguns italianos. Eu tenho um amigo que diz
que na sua infância, dia de Corinthians e Palmeiras, ele é de família italiana, mas ele é corintiano, que a sua avó preparava uma macarronada diferente, um almoço diferente, porque era dia de Corinthians e Palmeiras. Vejam como era o futebol. E lógico, os torcedores do Corinthians não queriam que os torcedores do Palmeiras ficassem felizes. E diziam para os jogadores do Corinthians, nós vamos juntar um dinheiro. Muito bem. Eu acho que deu uma pequena travada, vamos dizer assim, no vídeo. São coisas que acontecem. Nós estamos verificando já para poder fazer a reconexão. Estou mandando aqui uma mensagem para o nosso palestrante. Veja, é ao vivo, né? É ao vivo. Pois bem. Voltou. Opa. Muito bem. Tinha perdido alguns segundos. Eu acho que perdeu assim 1 minutinho. Mas agora reconectou, foi automático. Ah, é? Posso continuar, então? Pode continuar. Então eu estava falando do bicho, né? Que o bicho, os jogadores ganhavam dinheiro para vencer uma partida, e isso era dado por baixo dos panos, escondido, e os jogadores não poderiam falar que ganharam para jogar futebol. Eles ganharam, então falava que ganhava no bicho. Mas muito bem, para o direito do trabalho, isso sempre foi gratificação. Só que veio a reforma trabalhista. É uma gratificação esporádica, que ela não é um prêmio. Tá? Hoje ela não é mais, no futebol não é uma coisa tão constante. E a CLT diz que os prêmios não têm natureza jurídica salarial, não precisa colocar no olerite do trabalhador. Só que a Lei Pelé, ela tem um artigo que diz que os bichos têm natureza jurídica salarial. Ok? Entendo natureza jurídica salarial, os clubes devem recolher fundos de garantia, levar em consideração para pagamento de férias, de 13º, enfim, de todas as verbas trabalhistas. Então vocês vejam, já só por esse comecinho aqui, do papo mais jurídico e não tanto histórico, que nós temos coisas importantes a discutir. Porque os clubes vão pagar para o atleta o bicho e não vão recolher nada. Aí amanhã o atleta sai do clube e ele entra com ação e procura o advogado, e o seu advogado vai pedir sobre o bicho que ele ganhou os 8% do fundo de garantia, 12avos de férias mais 1/3, 12avos de férias e também 12avos de aviso prévio. Aviso prévio não, desculpa. De indenização, se for o caso. Pois bem, porque o jogador de futebol não tem aviso prévio. Ou é contrato por prazo determinado, acabou, fim de papo, ou se rescinde antes, tem de pagar uma indenização que eu vou falar agora. Mas é isso, tem natureza jurídica salarial. Você vai falar, mas isso deve ser pouco. Depende. Há 10 anos, um jogador de futebol veio aqui, não tinha a ver com o contrato de trabalho. Ele recebeu, por ter sido campeão da Copa do Brasil, R$200 mil. O seu salário estava em torno, na época, de 80 mil. E ele ganhou 200 mil. Ele me procurou por um outro motivo, que o dinheiro caiu na sua conta e ele tinha uma dívida civil e penhoraram o valor. A nossa intenção era dizer, só que ele procurou depois, não deu para fazer isso, por isso que eu falei, a intenção era pedir a liberação do valor, porque aquele valor tinha natureza jurídica salarial e não poderia ter sido penhorado. Mas ele procurou muito tempo depois, o processo já tinha acabado, aí nós tentamos por uma outra forma no cível para tentar liberar esse valor e acabou não dando certo. Pois bem,
Contrato de trabalho de atleta. Contrato de trabalho de atleta de futebol, ele sempre será escrito. Por qual prazo? Prazo mínimo de 3 meses e prazo máximo de 5 anos. Tá? Essa é a regra que está na lei. Agora, com a pandemia, foi permitido aos clubes firmar um contrato por até 1 ano, isso foi mais no ano passado, por 1 ano, por 1 mês, para que os campeonatos estaduais terminassem. Aliás, aqui uma outra coisa. Erroneamente, meus colegas da Crônica Esportiva falam os campeonatos regionais. Não é campeonato regional, é campeonato estadual. Campeonato regional é a Copa Verde, que é o Centro-Oeste e a região Norte. A Copa Nordeste, e isso é da região. Mas o Campeonato Paulista ele não é um campeonato regional, ele é um campeonato estadual. Então os clubes, aí não pensando nos clubes chamados grandes, mas os clubes menores, do interior de São Paulo, eles contratam jogadores por 3 meses. E com a paralisação, quando o futebol voltou, os contratos tinham acabado e faltava 1 mês, nem isso para terminar o campeonato. Se eles fizessem um contrato por 3 meses e utilizar o jogador por 1 mês ou até menos, teria de pagar a indenização prevista na lei. E houve então a permissão de prorrogar por o mínimo de 1 mês. Mas a regra é mínimo 3 meses, máximo 5 anos. Contrato por prazo determinado. E por que esse contrato tem de ser por escrito? Porque tem de ser registrado na federação. O sistema FIFA, ele é tão organizado, ele é tão, eu diria até draconiano, aquela coisa de mandar mesmo, como se fosse um Estado Leviatã, mas não vou, estou usando esses termos pesados, mas não é nada tão ruim assim, o que eu digo é no sentido de dominar e de controlar. Um jogador que joga num time, veja, o Corinthians jogou com um time esse dia chamado Retrô, que é da 4ª divisão do futebol brasileiro, da Série D, que eu nunca tinha ouvido falar. Acho que nem os jogadores. O jogador falou, Retrô, que time é esse? Um jogador reserva desse clube, você pode procurar no site da CBF, ele está registrado. Isso quer dizer que na FIFA também estará. Se esse jogador do interior de Pernambuco que recebe uma proposta para jogar num time do Gabão, estou usando um termo, o país, pelo seguinte, vocês acreditam que aqui no escritório nós temos um processo lá na FIFA contra uma equipe do Gabão, um jogador brasileiro que jogava lá. Esse jogador do time do interior de Pernambuco, que vai jogar numa cidadezinha no interior de um país africano, a FIFA tem o controle disso. Por quê? Porque os contratos são registrados nas federações, e no caso do Brasil, na confederação. Por isso que o contrato tem de ser escrito. Um jogador não pode atuar numa partida oficial se esse contrato não estiver registrado. Tá? E veja como a coisa é importante. Eu tenho um ex-aluno meu do mestrado, e foi me orientando, e ele trabalha muito nessa área também, até a sua dissertação foi sobre cláusula penal. Ele me liga um dia, eu gosto muito de contar essa história, que ela mostra muito bem como é advogar nessa área. Principalmente, né, estou imaginando que nós tenhamos muitos alunos aqui, eu quero despertar em vocês o interesse em vir aqui para o direito desportivo. Vejam, ele me liga, né, professor, estou com um caso aqui, um cliente meu, jogador de futebol, jogava num time lá da 3ª divisão do Paraguai. Como eu tenho uma carreira internacional aqui pela América, até pensei que ele fosse pedir alguma ajuda, que eu tenho amigos no Paraguai, né? A carreira de professor, não é de advogado, de palestrante, presidente de instituições de direito do trabalho e direito esportivo da América. Eu falei, bom, e o que você precisa lá? O que aconteceu? Não preciso nada do Paraguai, não. Ah, tá, bom, desculpa, eu que já... O que aconteceu foi o seguinte, ele não quer mais jogar no Paraguai. Eu falei, tá certo, não quer mais, é um direito dele. E ele recebeu uma proposta de um time brasileiro e ele veio para cá. Eu falei, mas o contrato acabou lá. Ele falou, não, esse aqui é o problema, o contrato não acabou.
Eu falei, como é que ele vai jogar aqui? Então, professor, eu estou querendo só trocar uma ideia com o senhor. Se eu entrar com uma ação na Justiça do Trabalho e disser que ele tem direito ao trabalho, artigo 6º da Constituição da República, artigo 5º, 13, será que um juiz me concede uma liminar que estavam abertas as inscrições para jogadores, tinha lá um prazo que estava já terminando para fazer inscrições num determinado campeonato, não sei os detalhes. Eu falei, olha, conhecendo o juiz do trabalho do jeito que eu conheço, você vai conseguir até que tranquilamente essa liminar aí. Ele, poxa, legal, professor, obrigado, hein? Depois eu passo aí e pago um café que ele ia tomar no meu escritório. E aqui a gente não cobra. Mas deixa pra lá. Aí eu falei pra ele, não desliga não. Eu falei, não desliga. Ele falou, o que aconteceu? Eu não estou certo? Eu falei, está, mas você está certo, mas está errado. Aí ele deu um nó na cabeça. Ele falou, peraí, mas por quê? Eu falei, pelo seguinte, a hora que você conseguir essa liminar, você vai levar lá na federação do estado do clube do rapaz. E a partir desse momento, se o clube, aqui no Brasil, celebrar contrato com ele, vai registrar o contrato na CBF ou na Federação Estadual, vai conseguir. E foi, qual é o problema então? O problema é que a FIFA não vai aceitar esse contrato, não vai aceitar essa liminar e vai dizer o seguinte, esse atleta e esse clube não são mais nossos filiados. Logo, não pode disputar nenhum torneio de futebol no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, porque a FIFA não aceita a interferência do Poder Judiciário. É diferente, por exemplo, essa história do jogador nosso lá no Gabão, tem um outro aqui que eu acho que é na China, que aconteceu o seguinte, o atleta jogou o campeonato e está lá jogando, o campeonato terminou e o contrato é longo. Falaram para ele, vai embora, não precisamos mais de você. Tá, e daí? E como é que fica a história aqui, meus pagamentos? Não vamos pagar nada, vai embora. Eles voltaram para o Brasil e nos procuraram, como é que fica isso? Porque eles não podem jogar no outro clube e tinham direito aos salários até o final do contrato. Aí nós entramos com a ação. Aqui um parêntese, eles devem falar, nossa, que professor, que escritório, os caras advogam lá no Gabão, advogam na China. Gente, eu não saio dessa mesa aqui que eu estou falando com vocês. Esse tipo de advocacia é mais simples que entrar aqui no Brasil. Sabe por quê? Você manda agora pela internet e o tribunal que vai julgar isso é o tribunal da FIFA, não é do Gabão, não é da China, não é de nenhum lugar. Quando você tem um jogador estrangeiro num clube, entra com a ação na FIFA, que é super rápido. E hoje, de 2018 para cá, é por e-mail. Vocês acreditam, Zakimi, que eu tinha um fax até 2018 aqui no escritório? Porque chegavam aqui, olhavam e falavam, nossa, você tem fax, é? Você deve ter até telefone de discar, né? E daí eu falava, não, eu só tenho esse fax, e aí tinha de explicar, porque a FIFA só aceitava fax. E a gente mandava o fax, aí o fuso horário lá da Suíça é diferente. Quantas vezes eu não cheguei aqui de manhã, tinha a contestação do clube, aquele pergaminho passeando no corredor ali, onde ficava o fax. Depois vinha a sentença. A FIFA agora, ela se modernizou e aceita tudo isso por e-mail. É fácil, gente. Só precisa entender um pouco da legislação. E aí você entra com a ação, digita. Aliás, eu não saio daqui, não sei nem quem faz isso. É o Luiz Guilherme, que é fã do meu sobrinho, meu sócio, fã do professor Zakimi. Ele que faz essa parte de direito internacional aqui. Então eu não estou falando para me gabar. Estou falando Gabão, não vou me gabar. Fala, não, eu sou demais, olha o meu escritório, nada. Qualquer advogado consegue desde que estude. Mas não é. Vai pensar, agora eu vou advogar no direito desportivo, que eu vou pegar avião, vou lá na. Nada, não sei. Nunca fui na FIFA. E faço tudo por aqui, não é de hoje. Tem quase 20 anos esse tipo de procedimento. Então, o contrato escrito. Quando termina o contrato, acabou, fim de papo, tchau, não tem mais passe. Durante o contrato, o atleta pode querer sair. E o clube pode querer mandar o atleta embora. Então vamos lá. O que ocorre nesses casos? Se o clube
eu vou pegar o contrário. Primeiro o atleta. Se o atleta, e é o que a gente vê toda hora, né? Os procuradores, o atleta Zé dos Grudes estão discutindo sua saída da equipe do São Paulo para jogar nos Estados Unidos. Mas o contrato desse atleta, no meu exemplo, do São Paulo, tem um prazo de 5 anos, está no meio do contrato. Ele não pode jogar nos Estados Unidos? Pode, mas desde que ele pague uma multa que está nesse contrato, que vocês ouvem nos programas esportivos, os jornalistas falam, ele pagou os direitos econômicos. Os direitos econômicos, eles acabaram substituindo o passe. O passe durante o contrato de trabalho, que eu acabei não falando lá atrás. Durante o contrato de trabalho, o atleta que saísse de um clube, quiser sair de um clube para outro, esse outro tinha de pagar também. Hoje nós não temos o passe. Mas os direitos econômicos são uma espécie de passe com outro nome. Tá? Eu acho muito legal na área do direito. Hoje em dia ninguém usa mais isso, mas quando eu comecei a frequentar congressos, ainda como ouvinte, assistente, os professores diziam, os palestrantes falavam, as coisas do direito no meu país, aqui no Brasil não era diferente, ou não é diferente, faz lembrar aquele romance que depois virou até filme, do o Marquês de Lampedusa, que ele diz lá, esse romance se chama o Leopardo, ou Il Gattopardo, em italiano, que esse Marquês de Lampedusa, ele diz lá pelas tantas, é importante que as coisas mudem para que tudo permaneça, é importante que as coisas mudem para que tudo permaneça como está. E o passe mudou, mas permaneceu como está. Por quê? Durante o contrato de trabalho, o atleta só pode ir embora se ele pagar a multa. Por que tem a ver isso? Vai, paga a multa e vai embora. Só que a multa, gente, é de até 2.000 vezes o último salário, o salário médio, mas vamos fazer o seguinte, o último salário do empregado. Se vocês pegarem 2.000 vezes por R$1.000, um salário aí que não é o salário mínimo, já dá 2 milhões de multa. Se o cara ganhar 10 mil, façam as contas, vai para 20 milhões. Agora esses salários de 400, 200 mil, 500 mil, como tem lá no Corinthians, dizem que tem 2 jogadores lá, passaram pra gente, só que ainda não é oficial, que ganham 700 mil por mês. Multiplica isso por 2 mil. Essa multa é impagável. Então, tem que conversar para que o atleta pague essa multa, ou o clube que quer comprar o seu trabalho, né? Que é chato falar comprar o sujeito, eu, professor de Direito do Trabalho, não cai bem no meu ouvido. Tem de pagar essa multa. Paga a multa e vai embora. Isso um dia vai acabar. Eu não tenho a mínima dúvida. Como o passe acabou. Quando eu defendi a minha tese de doutorado, o passe ainda existia. E eu não fui contundente contra o passe, porque ele não era inconstitucional. Ele era, talvez, imoral. Mas o passe, é o que eu falei nessa entrevista que eu dei para o Lê em Campo essa semana, o passe cumpriu o seu momento na história do futebol. Fez com que o futebol se tornasse forte porque os clubes não cediam seus melhores jogadores e cobravam por isso. Mas hoje não tem cabimento. Como esses direitos econômicos um dia também acabarão. Jornada de trabalho do atleta. Estou aqui olhando bem o relógio para não estourar meu tempo. Jornada de trabalho do atleta. Jornada de trabalho é de 8 horas, como qualquer outro trabalhador, e a duração semanal de 44. Tá? Inclui-se na duração do trabalho o treinamento e o dia de jogo. Isso é tradicional desde a lei do jogador de futebol, que era a lei 6354 de 76, que já falava nisso. Então o atleta, ele vai para o clube, ele vai lá para o seu centro de treinamento, treina 4 horas pela manhã, 2 horas de descanso, almoço. Se o clube exigir mais 4 horas de trabalho à tarde, seja treinando ou fazendo fisioterapia. No direito desportivo, a gente tem muitos congressos e há muito embate entre
os palestrantes, inclusive comigo, porque tem gente que fala, não, quando ele vai fazer um trabalho de banheira com gelo, massagem, isso não é trabalho. Não, eu entendo que é trabalho, porque ele está à disposição do empregador. Se ele vai para sua casa e faz por sua conta, é outra história. Mas se ele está lá no clube ou no centro de treinamento, tem que computar como horário de trabalho. Mas os clubes, nesse ponto, ações de horas extras de jogadores a gente não tem. Tem que se respeitar as 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra. Exemplo, o atleta jogou, o jogo terminou meia-noite. Ele pode voltar no dia seguinte para o clube, mas tem que voltar às 11 da manhã. Um dia desses, no final do ano passado, eu precisei ir até o centro de treinamento do Corinthians e eu fui cedo. O Corinthians tinha jogado na noite anterior e tinha inclusive perdido o jogo para o América de Minas Gerais. E eu estava ali por volta das 10 e qualquer coisa e eu vi dois jogadores chegando. Um deles o Fagner. Ele estava com aquela cara de quem perdeu o jogo na noite anterior. Aí eu fiquei só pensando, eu falei, se esses caras começarem a treinar antes aí, nós vamos ter problema. Tem que dar 11 horas de intervalo entre uma jornada e outra. Então vamos levantar um outro assunto aqui para eu aproveitar o tempo para passar informações importantes para vocês. E o horário noturno? Essa então tem sido uma discussão muito interessante. O artigo 28 da Lei Pelé, ele diz que quando houver omissão na Lei Pelé, subsidiariamente a gente usa a CLT. E a CLT fala do adicional noturno. O adicional noturno para o trabalhador urbano, das 22 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte, a hora noturna é reduzida. Eu defendo, desde a época da minha tese, que esse artigo não se aplica ao jogador de futebol. Por quê? Porque ele tem que se exibir no horário que as outras pessoas possam assisti-lo, né? Ainda na época eu falava de jogos que começavam às 9 da noite. Esses dias eu vi um jogo do Palmeiras que começou 10 da noite. Então esses jogadores do Palmeiras teriam direito a 20% de adicional de horário noturno. Então imagine, lá o jogador do Palmeiras tem um lá que ganha 1 milhão por mês. Vocês dividam esse 1 milhão por 220 horas, quanto vai dar cada hora, e ele teria que receber 20% a mais. Não se aplica, sabe? Não tem como aplicar, porque mas tem um jogador que ganha os R$1.000. Tudo bem, a proteção do horário noturno é para aquele sujeito que trabalha todos os dias e que invade a madrugada. Não é para um caso esporádico. Querem ver uma outra situação? A CLT proíbe o trabalho noturno para os menores de 18 anos. Então, um jogador com 16 anos já pode assinar contrato de trabalho. Então, vocês imaginem, o Palmeiras tem lá um menino que me parece que não tem 18 anos. Ou vamos pegar um exemplo que é um que eu gosto muito, que é do Neymar. O Neymar, eu falo isso que eu fui até consultor jurídico do Santos, eu tive a alegria de pegar bem o começo do Neymar lá no Santos. E o Neymar, com 16 anos, já jogava, tinha lá seu contrato. Os jogos começando 9h30 da noite na época. Então vocês imaginem, colocava o Neymar, dava 10 horas, 30 minutos do primeiro tempo, o técnico ia falar, menino, sai, que agora você é de menor, né? O técnico quer dizer, e não menor. Você é de menor, você não pode jogar, sai. Ou agora no Palmeiras tem um jogador com menos de 18 anos. Aí ele não vai poder jogar às 10 da noite. Ora, a CLT, ela está protegendo o trabalho do menor para ele não trabalhar à noite, de forma constante. Porque está preservando o seu organismo. E cá entre nós, jogar futebol é uma brincadeira. Só que para quem vive disso, é uma brincadeira que dá dinheiro. Uma vez eu falei para um jogador de futebol aqui, o que você fazia antes de jogar futebol? Sabe o que ele me respondeu? Não, eu nunca trabalhei na minha vida. Então vejo o subconsciente. Eu falei, não trabalha? Não, só jogo futebol. Na cabeça dele não era trabalho, e não é trabalho. Se tem uma profissão no mundo, que é o que o Confúcio pregava, né? Que
faça uma coisa que você gosta e nunca terá trabalhado na vida, é jogador de futebol. Porque ele está brincando. Está lá numa atividade que é lúdica, que é um jogo, só que para ele é profissional. Porque ele tira dali o seu sustento e o sustento da sua família. Mas não é para isso que o legislador criou o horário noturno. Outra coisa que o ano passado se discutiu muito em razão de duas decisões, uma contra o Corinthians e uma contra o São Paulo, que eu vou falar da do Corinthians. O do São Paulo acho que era essa história do adicional noturno. O do Corinthians era trabalhar no dia de domingo, que o atleta Paulo André ganhou uma ação em que ele pedia o pagamento do repouso semanal remunerado. Até o ex-presidente do meu clube, né, veio e falou: o Corinthians não joga mais, nem aos domingos e nem à noite. À noite não tinha nada a ver com a decisão do Paulo André, foi lá no São Paulo. E do domingo foi uma coisa diferente. E vejam, estou sendo... Uma coisa é ser corintiano, ser conselheiro do clube, a outra é ser intelectualmente honesto. Vamos falar a verdade aqui do jeito que deve ser dita. O caso do Paulo André foi porque ele não tinha nenhum dia de descanso durante a semana. Tá? Era aquela época que o Corinthians estava como hoje, o Palmeiras, disputando tudo que era campeonato. Então os jogadores não iam para casa. Eles voltavam, jogavam no domingo pelo Campeonato Paulista, na quarta já tinha jogo da Libertadores, eles voltavam para a concentração, jogavam na quarta, na quinta, ficavam na concentração, na quinta viajavam para um outro país, jogava no sábado, ou viajava para outro estado. O Paulo André somente pediu o pagamento de repouso semanal remunerado, ou seja, em dobro, porque ele não descansou. Tá? Porque o que diz a Lei Pelé? O atleta terá direito ao descanso semanal remunerado, preferentemente o dia após a partida. Isso quer dizer o quê? O atleta pode ter o seu dia de descanso na segunda-feira. Volta na terça e aí vai trabalhar a semana toda. Ou pode ter, digamos, na quinta, se ele jogou na quarta. Tanto que eu falei para vocês. Eu fui até o CT do Corinthians uma manhã, depois de um jogo da noite anterior. E os atletas estavam se reapresentando. Tá? O que não pode é ficar sem descanso todos os dias. Tá bom? Para terminar, uma coisa que vocês ouvem muito, né, nesses 5 minutos que eu tenho aqui. Direito de arena. O direito de arena é um direito que foi criado em 1973, mas que era discutido no Parlamento Brasileiro desde 1967. Desde 67 se discutia sobre o direito de arena e até que veio uma lei, a Lei do Direito Autoral, que colocou ali o direito de arena como um direito conexo ao direito autoral, que não era bem um direito de autor ou direito autoral. O que era isso? Porque quando o futebol ele começa a ter um grande destaque no mundo e particularmente no Brasil a partir dos anos 50. No Brasil, principalmente após 58. E vejam a história. A televisão chega no Brasil em 1950. Então não tinha regulamentação disso, como a internet. Agora que nós temos legislação mais específica sobre proteção de dados. Até outro dia a internet era uma terra de ninguém. A gente não sabia o que podia postar, o que não podia. Tinha uns códigos de ética, mas não tinha legislação. E a televisão passava os jogos. Os clubes só tinham como fonte de receita bilheteria. E eu ainda peguei nos anos 70, veja, o Pacaembu, que agora está fechado, é um estádio que cabia 36 mil pessoas antes do seu fechamento. Eu cheguei aí no Pacaembu com quase 70 mil pessoas. A despedida do Pelé com Corinthians e Santos em setembro de 74, por aí, setembro antes, acho que foi até antes. Enfim. O
o estádio ficava todo mundo amontoado. O Morumbi, que hoje cabe 60 e poucas mil pessoas, eu já cheguei a assistir em 77 Corinthians e Ponte Preta num domingo, com 165 mil pessoas. Então os clubes, a televisão, os clubes só viviam da bilheteria. Quando se transmitia pela TV, evidentemente o torcedor falava, vou assistir na TV, eu não vou lá para o estádio. Que ir para um estádio de futebol, até antes da Copa aqui de 2014, era um horror. Você tinha que ter uma roupa só para ir para estádio. Eu dizia que eu tinha um kit estádio, que era um jeans velho, uma camisa velha, o pior tênis, porque você ia para ir num lugar onde você sentaria numa arquibancada suja, você ia ser empurrado para entrar no estádio, sol na cabeça e copo de xixi, porque tinha tanta gente, as pessoas não tinham tempo de sair para ir para o banheiro, os homens, né? E majoritariamente lá nos anos 70 era homens, você tinha que chegar no estádio. Eu lembro meu pai, eu sempre gostei de sentar bem embaixo para ver o jogo de perto, né? E meu pai falava, não, vamos ficar lá em cima que o pessoal joga urina, quem fica lá embaixo. Porque o sujeito não tinha como sair para ir ao banheiro. Então, essas eram as condições de quem ia para o estádio. E a televisão passava, a turma não ia. Até que os clubes fizeram o seguinte: nós queremos uma lei para que a televisão nos pague para jogar, para passar os jogos. E aí veio a lei. E a lei disse o seguinte: do valor que a televisão receber, tem de pagar 20% para os atletas que participam da partida. Esse foi o ponto central da minha tese de doutorado, que até então ninguém tratou disso em direito do trabalho. Eu disse que, afirmei ali, e para minha profunda alegria virou jurisprudência no Brasil, do TST para todos os 24 tribunais regionais, que o direito de arena tinha natureza jurídica remuneratória. Então, sobre aquele valor que a TV pagava, as televisões pagavam e que ia para os atletas, os clubes teriam de recolher fundo de garantia, férias, 13º, INSS, etc. E essa lei foi mudada. Ainda que eu discorde, a lei trouxe duas alterações que eu sou contra. A primeira, reduziu de 20% para 5%. E diz que não tem natureza jurídica salarial. A Justiça ainda não tem se pronunciado de forma massiva sobre esses dois institutos que eu defendo isso nas ações do escritório, mas hoje está assim, 5% divide para os atletas que participam da partida. E depois, para terminar, direito de imagem. O que é o direito de imagem? É um direito civil. O atleta tem seu contrato de trabalho para jogar futebol e tem um contrato de direito civil onde ele cede a sua imagem para o clube trabalhar sua imagem. Não interessa para o direito do trabalho. O direito do trabalho vai se interessar por isso quando o contrato de cessão do uso de imagem é utilizado como fraude. E terminando, para ficar no meu tempo, vou só contar esse caso para que vocês entendam. Tinha um processo aqui no escritório de um jogador de um clube lá de Santa Catarina, que ele ganhava R$5.000 para jogar futebol e 30 mil de direito de imagem. Não teria nada demais. Por exemplo, Ronaldo veio jogar no Corinthians em 2008, ele ganhava na carteira R$400.000. Para um jogador como o Ronaldo, era um valor baixo. Mas ele cedeu a sua imagem para o clube e o clube foi negociar a sua imagem. A sua imagem valia mais do que o seu futebol. Então ele ganhava mais, no primeiro contrato, mais 600 mil no mínimo de direito de cessão do uso de imagem. Por quê? O que o Corinthians vendia de publicidade nas camisas, uma parte é para o Ronaldo, uma parte ficava com o clube. Pode ganhar mais. Apesar que a lei hoje colocou um limitador de 40%, mas não vai dar tempo de falar aqui, que também foi o contrário. Esse jogador lá do clube de Santa Catarina, ele ganhava 5.030 de imagem. Só que o clube não usava a imagem dele para nada. Usou o contrato de cessão do uso de imagem para fraudar a lei. Eu entrei com a ação dizendo, olha, esse contrato é o popular pagar por fora. E consegui ganhar a ação onde esse atleta
teve direito a fundo de garantia, férias, 13º sobre esse valor. Tem também clubes grandes. Tem jogador aqui de clube grande, o último processo que teve agora, que terminou, esse atleta ganhava R$75 mil na carteira de trabalho e 75 mil de uso de imagem. E a imagem dele nunca foi usada, até porque ele era um jogador rebelde. Era um jogador que toda hora era expulso, arrumava confusão, batia no adversário. A imagem dele só ia servir para deseducar crianças, né? Então ele não estava nem aí. Ele foi para mim, meu negócio é jogar bola. Lá quero, mas entre a equação disse tudo isso, perdi em primeira instância, ganhei no TRT e o TST manteve. Então o contrato de imagem vale se for trabalhar a imagem do atleta, mas na prática o que eu tenho visto é que os clubes usam de forma fraudulenta só para pagar por fora. E aí vai para a Justiça do Trabalho. E para o juiz do trabalho, pouco importa se é um jogador de futebol, ou se é um pedreiro, se é um advogado, se é um frentista, se é um bancário. Os princípios são os mesmos para quem ganha R$1.000 e para quem ganha R$1 milhão. Tá? E terminando mesmo, dizer uma coisa para vocês aqui, são duas curiosidades, até marquei para não esquecer. E me permitas aqui, em 2 minutos eu conto essa daqui. Do torcedor. Por que no Brasil quem gosta de um time a gente chama de torcedor? Eu sou torcedor do Corinthians, você que está me assistindo é torcedor do seu clube, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, certo? E por que tem esse nome? Aqui nossos irmãos da América chamam de Íntia, né? O torcedor é o Íntia. Na Espanha são aficionados. Em Portugal, que é a dona da nossa língua, né? Do português, eles chamam de adeptos. Porque torcedor no Brasil? Motivo muito simples. O futebol no início do século XX era um jogo de elite. E hoje é normal mulheres irem ao estádio, como era no início lá do século XX. Durante o século XX, as mulheres saíram do estádio em razão dessas condições que eu falei para vocês. Mas lá atrás, no início do século XX, os jogos, eu tenho até uns DVDs, deve estar por aqui que eu uso em palestra, de jogos no Brasil no início do século XX, lá no Rio de Janeiro. Jogos do Fluminense. Os homens de terno, gravata, colete, chapéu, né? Aquele chapéu palheta, de palha, e as mulheres vestidos longos, sombrinhas, luvas. E com o calor do Rio e com a emoção das partidas, essas mulheres ficavam nervosas, elas tiravam as luvas e passavam a torcer. Aí falavam as torcedoras e masculinizou, diferente, né? Que geralmente surge o substantivo para o português, o substantivo masculino, e aí a gente busca o substantivo feminino e nos adjetivos também, mas o torcedor não, ele surge como feminino, torcedora, e por isso torcedor. E a outra, e aí termina o mesmo, que você pode ver, tudo que é palestrante, ele fala, tô terminando, ele fala 3 vezes, agora a terceira é para terminar. Percentagem de atletas que ganham mais de 50 mil no Brasil não chega a 10%. Mais de 90% dos jogadores do Brasil ganham menos de 50 mil. E mais de 80% ganham o equivalente a R$3.000. Então o direito do trabalho, ele se preocupa, evidentemente, com os mais fracos. Porque, a bem da verdade, o atleta de ponta, ele não vai precisar de tanta proteção porque ele tem salário na sua casa. Ele tem salário para comprar comida para sua família. Vejo quando agora lives com jogadores em casas maravilhosas. Mas vai pegar esse jogador que ganha 1.500 por mês. Esse daí não ganha. Eu já vi casos de atleta assinar 12 olerites porque ele não vai ganhar nada. E é isso. Então, Zaquime, extrapolei só 4 minutos, mas muito obrigado. Fiquei muito contente de poder bater um papo com o pessoal aí do Damásio. Bondade, eu que agradeço. Nós, na verdade, agradecemos, professor Domingos Sávio Zainag, que realmente, mais do que de falar sobre o direito do trabalho, os aspectos jurídicos, é falar também dos aspectos folclóricos, vamos dizer assim, que envolve essa questão do desporto, né, essa questão aí do direito esportivo. Acho que isso é muito, muito importante. E eu falo que você é um prodígio, uma memória, portanto, prodigiosa, né, em razão justamente porque viveu, né, vivenciou efetivamente todos os aspectos, toda essa evolução
ao longo do tempo. Né? Isso eu acho que é muito, muito bacana e trouxe, portanto, para aquele que está nos assistindo, né? Os termos, portanto, a questão jurídica, efetivamente, né, de cada terminologia, conceitual, assim por diante, a questão, portanto, da atualidade, como isso tem sido aplicado e visto pela própria legislação, pelo direito, né, e também, né, nos recheou, na verdade, com a história, nos recheou, portanto, de, entre aspas, causos, vamos dizer assim, né, mas que enriquecem de sobremaneira, na verdade, aqui, né, os nossos estudos, né, o nosso conhecimento também, seguramente. Eu quero agradecer a você pela participação, né, pelo prestígio, portanto, de estar aqui conosco da TV Damásio, de ter cedido, portanto, seu tempo, né, para estar aqui conosco neste momento, que é um momento de pandemia, nós sabemos, mas seguramente, e torcemos para isso, daqui a pouco vamos sair, né, deste momento mais crítico, vamos dizer assim, e podermos voltar, quem sabe, a nos encontrarmos com maior frequência, né, com maior volume, portanto, né, de pessoas assim por diante. Estamos torcendo muito para que isso possa acontecer e para que isso não tarde. Mas o que vou passar para você novamente, só para as suas considerações finais, e aí depois eu faço o encerramento. Bom, renovar os agradecimentos a você, pessoal que assistiu, quem está assistindo agora por a gravação, né, que vai ficar no YouTube. Estou à disposição, me busquem no Instagram, no Face, mas principalmente no Insta. É o meu nome, Domingos Sávio Zainag, que eu estou sempre lá com informações. Tem as duas outras páginas do Núcleo Zainag, do escritório, mas o meu pessoal sempre trago informações de direito desportivo e direito do trabalho, porque o direito desportivo do trabalho, ele que deu o grande destaque para o direito desportivo no Brasil. Agradeço a você, foi muito bom estar com você mais uma vez, a gente que já esteve juntos em tantas jornadas presenciais, agora essa forma um pouco diferente, mas mesmo com a distância, você receba o meu carinho, o pessoal que está assistindo e que assistiu, muito obrigado, mas obrigado mesmo. Foi uma experiência bem legal estar aqui com vocês. Um abraço a todos. Muito bem. Obrigado mais uma vez, professor Domingos Sávio Zainag. Uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Seguramente, né, teremos aí outras oportunidades. E eu quero, para finalizar a nossa aula especial sobre direito desportivo, dizer para você, se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal da TV Damásio, clica ali no sininho para poder justamente aí ser notificado, ser avisado das próximas aulas, dá um like lá também no vídeo desta aula, isso para todos nós aqui é muito importante. Alegria e satisfação ter todos vocês conosco, alegria e satisfação também, uma honra e um prazer estar aqui conosco hoje com o professor Domingos Sávio Zainag, e a todos, até uma próxima oportunidade. Até mais.